Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de batismo, nosso curso preparatório para o batismo, melhor assim dizendo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 da nossa revista, do nosso manual preparatório para o batismo, porém na verdade nós vamos estudar, digamos assim, a metade da lição, porque a lição trata dos dízimos e ofertas à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar somente sobre o dízimo, para que a aula não fique muito extensa e seja mais fácil dos irmãos compreenderem aquilo que será dito aqui. Olha, o nosso texto básico se encontra em Malaquias, capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, versículo 11. Entretanto, nós vamos ler aqui apenas do capítulo 3, do verso 7 até o 11, para que possamos ganhar tempo. Os irmãos podem estar lendo aí cada um na sua Bíblia, do capítulo 2, 17 até o 3, versículo 11, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, conforme nós lemos aqui, está bastante simples de compreender o contexto dessa passagem bíblica. Deus está reprovando uma atitude negligente e hipócrita do seu povo, da nação que ele escolheu. Nós podemos ver aí que Deus diz que desde os dias, diz para aquele povo: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Está ali no versículo de número 7. Passou uma moto aqui bem barulhenta, agora é provável que esteja saindo aí no áudio. É complicado fazer qualquer gravação, não estou usando o microfoninho aqui, talvez vai captar um pouco mais aí os ruídos externos. Mas ele continua dizendo que o povo se faz de desentendido, de bobo, O povo pergunta para Deus: em que havemos de tornar? Porque ele diz: olha, tornai a mim, eu vou tornar a vós outros, vou tornar a vós também, Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. E aí Deus pergunta assim para o povo: roubará o homem a Deus? Ele mesmo faz a pergunta e ele responde: olha, todavia vocês me roubam, todavia vós me roubais. E aí olha a hipocrisia: e dizeis: em que te roubamos? E aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. E olha só a consequência disso, da sonegação do dízimo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então veja que era um problema generalizado de Israel, não era, segundo parece aqui nas palavras do próprio Deus através do profeta Malaquias, não era um problema de uma ou duas pessoas, mas era um problema aí segundo parece, de toda a nação, Então vamos lá.
eu creio que os irmãos têm aí o material, né, para estar lendo. Todavia, eu vou deixar aí um anexo que vocês poderão, quem não tiver, poderá ler o material, baixar no celular, né, um material em PDF. Mas eu também vou procurar ler aqui pelo menos as partes mais necessárias da nossa aula, né? Então, a introdução da nossa lição diz assim: é fato inconteste que toda instituição necessita de recursos financeiros para a sua subsistência. Isso não é diferente com a igreja, pois enquanto estivermos vivendo neste mundo, ainda que a igreja seja de caráter espiritual, ela possui encargos financeiros que precisam ser cumpridos. Por esta razão, Deus estabeleceu um princípio de arrecadação para a manutenção da sua obra, fundamentado em 2 atos. Primeiro, a devolução do dízimo e a oferta, né? Então, Deus estabeleceu esses 2 atos para a manutenção da sua obra. A igreja, embora ela seja de caráter espiritual, tenha uma finalidade primeira espiritual, ela está inserida num contexto material e aí por isso, assim como toda e qualquer outra instituição, ela necessita de recursos financeiros para a sua subsistência, tá bom? Vamos começar falando então a respeito do dízimo. Vamos começar falando a respeito do dízimo. É importante que os irmãos estejam aí abrindo a Bíblia, conferindo os textos. Eu não vou ler todos os textos para não ficar tão extenso aqui o vídeo, tá? Pausa aí o vídeo e leiam os textos, cada um na sua Bíblia, tá bom? 3 princípios que estão intrinsecamente atrelados ao dízimo. Bom, o primeiro princípio que está intrinsecamente atrelado, relacionado ao dízimo, é a prioridade. Ao receber o que se ganhou, separa-se primeiramente o dízimo, porque ele deve ser a primícia e não a sobra. Em textos como Êxodo 23:19, Êxodo capítulo 34, verso 26, nós vamos ver que o dízimo ele era das primícias, né, dos primeiros frutos, das primeiras crias, tudo aquilo que era produzido primeiramente, o que era, por sua vez, entendido como o melhor também, mas não somente por isso, era a questão da prioridade. Ah não, vou pagar as contas primeiro, né? Vou pagar o gado que eu comprei, a terra que eu comprei, vou pagar os cereais que eu comprei, né? Se fosse hoje, vamos pagar a prestação do carro, a escola do meu filho, vou pagar, sei lá, outras coisas que eu tenho para acertar. Aí, se sobrar, eu devolvo o dízimo. Não, dízimo não é sobra. Dízimo é tirado das primícias, ou seja, é o primeiro a ser retirado. Eu não posso negligenciá-lo, né? O dízimo, então, primeiro princípio atrelado aí, intrinsecamente ao dízimo, é a prioridade. Não se negocia, não é se sobrar, tá bom? Segundo é a honestidade. Devolver, né, concernente àquilo que de fato foi ganho, né, aquilo que nós ganhamos de verdade. Ou seja, devolver o dízimo de todo e não de parte. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então veja bem, a desonestidade com Deus é algo muito sério, passível de severa punição, por ser considerada uma prática oriunda de Satanás, né? Se a gente olhar lá em Atos, é importante que você leia Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11, nós temos um episódio muito interessante narrado aí nesse capítulo, nesses 11 versículos desse capítulo. Você provavelmente já deve ter lido, né? É um episódio que envolve Ananias e Safira, né? Um casal que naquele afã da igreja primitiva, veja, não foram os apóstolos que impuseram isso, mas foi uma atitude solidária, uma atitude voluntária, né? Sobretudo voluntária, que
partiu dos próprios irmãos, da própria comunidade da fé, que era o de vender o que se tinha e trazer para os apóstolos, dividir isso, né, com os irmãos. Aquilo tinha uma finalidade, não se aplica assim aleatoriamente em qualquer situação. A finalidade é que muitas pessoas tinham crido em Jesus. Você já leu o texto bíblico, Pedro foi lá, pregou o seu primeiro sermão, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Depois esse número foi acrescido aí para quase 5.000. Muitas pessoas se converteram. Você sabe que essas pessoas se converteram por ocasião da festividade do Pentecostes. Tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, antigo, né, vamos assim dizer. E essas pessoas, elas traziam recursos para ficar ali somente os dias concernentes ali à festividade, né, o trajeto, né, na estrada, ida, volta, o dia que iria permanecer ali em Jerusalém. E o recurso era limitado, era preparado para aquela ocasião somente. Mas eles vieram para a festividade, né, do dia de Pentecostes, uma festividade judaica, e algo extraordinário que não acontecia regularmente aconteceu naquela ocasião, né? Deus derramou o seu Espírito, né, batizou aquele povo no Espírito Santo. Aqueles 120 discípulos estavam orando no cenáculo e eles começaram a falar em outras línguas. Você conhece a história, aquelas pessoas ouviram falar das maravilhas de Deus, né, da magnitude de Deus, e elas creram e elas quiseram aprender mais do Senhor. Mas para que elas pudessem permanecer naquele lugar, aprendendo do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo com os apóstolos, com os irmãos que já tinham um pouco mais de conhecimento, eles não tinham trazido provisão. Então era necessário que alguém custeasse a estadia daqueles irmãos naquele lugar. Pelo menos essa é a tese que eu defendo, né? A teoria que eu defendo para explicar essa situação. Não estou lembrado de ter lido isso em nenhum livro, mas eu, pastor Patrick, acredito que tenha sido essa a razão dessa partilha, dessa doação e dessa partilha dos bens dos irmãos ali naquela ocasião. Aí o que acontece? Todo mundo está vendendo o patrimônio, os bens, está trazendo aos apóstolos, né, a expressão aos pés dos apóstolos, para que eles repartissem, né, e ninguém tinha falta de coisa alguma. E aí esse casal, você conhece bem a história, Ananias e Safira, eles foram lá também, venderam e trouxeram, e eles, né, para encurtar a história aqui, eles entraram num comum acordo. Olha, vamos falar que a gente vendeu por tanto, né, e a gente está trazendo todo o dinheiro aqui. E na verdade eles não tinham vendido só por aquele valor, eles retiveram uma parte do que eles tinham vendido. Vamos supor, tivesse vendido por 100, é um valor aleatório que eu estou colocando aqui, tá? Vendi por 100, levaram lá, sei lá, 50, 30, 60, não sei. Retiveram uma parte do valor que eles venderam, sabe-se lá, provavelmente por falta de fé. O texto aqui vai dizer, né, Pedro diz para eles: olha, por que deixou Satanás encher o teu coração? Então, essa atitude de reter aquela parte do dinheiro que eles estavam dizendo que era o valor do todo, Pedro disse que aquilo estava relacionado a uma ação de Satanás. Por quê? Porque estava relacionado à mentira. Na verdade, justamente, simplesmente, né, porque estava relacionado à mentira. Jesus, em outra ocasião, ele disse que o diabo é o pai da mentira, mente desde o princípio, e aqueles que mentem são filhos do diabo. Olha que coisa séria. E aí você conhece a história, sabe que eles vieram em um espaço de tempo diferente um do outro, trouxeram lá e os dois morreram. Resumindo aqui a história, os dois morreram. Pedro diz: olha, vocês não tentaram mentir a homem, né? Não tentaram me ludibriar, mas vocês tentaram enganar o próprio Espírito Santo, vocês tentaram enganar o próprio Deus, né? Mostrando que o Espírito Santo é Deus junto com o Pai e junto com o Filho. E ele ainda disse: olha, ninguém obrigou vocês a trazer esse recurso. Tendo o dinheiro na mão de vocês, era de vocês.
Se vocês não queriam trazer a totalidade do valor, porque ali não era o dízimo, ali era uma oferta. Ele diz: olha, vocês não precisavam ter trazido o valor todo, mas como vocês mentiram, né, isso constituiu algo muito grave, né, aos olhos de Deus, e os dois morreram, literalmente falando. Então a questão da honestidade, né, a questão de dizer a verdade é muito séria. E você pode estar perguntando: como assim, pastor? Olha, existem pessoas que ganham, vou dar um exemplo aqui, sei lá, ganham R$1.000. Qual seria a 10ª parte de R$1.000? 10ª parte de R$1.000 é R$100, correto? Mas aí vamos supor, eu ganho R$1.000 e eu coloco, sei lá, 70, 80, coloco lá no envelope, lá como dízimo, né? Coloco lá, tem lá dízimo, R$80. Eu estou devolvendo, estou trazendo, né, à casa de Deus um valor, um determinado valor, R$80. Estou colocando como dízimo, mas Deus sabe que não é o dízimo. Qual é o dízimo? O dízimo de 1.000 é 100, né? Então eu estou tentando ludibriar a Deus, né? E isso é impossível. O que a nação de Israel estava tentando fazer, né, hipocritamente achava que podia fazer, e foi desmascarada, né? A nação foi desmascarada pelo próprio Deus. Isso é muito sério. Pessoa que ganha, sei lá, 5, 10, 20 mil e aparece, coloca lá R$500, R$800, que seria uma oferta, na verdade, coloca lá como dízimo. Seria muito mais bonito colocar: olha, eu não tenho fé para devolver o dízimo, então eu vou dar uma oferta. Eu ganho 20 mil, mas eu vou colocar aqui R$500, R$800, né? Seria, pelo menos, não pecaria pela incredulidade, mas não pecaria pela desonestidade. Então, o princípio da honestidade, ele é muito sério, né? Nós devemos devolver o dízimo de tudo aquilo que o Senhor nos dá, e não de parte. Mas eu tenho 2 trabalhos, 3 trabalhos. Eu tenho o trabalho e tenho casa de aluguel. Eu tenho que devolver o dízimo da casa de aluguel. Olha, se é Deus que te deu a casa, se é Deus que te deu o inquilino, se é Deus que te deu esses recursos, olha, então por que não devolver o dízimo? Nós devolvemos o dízimo de tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado, né? Especialmente aquilo que é a questão do trabalho. Bom, o terceiro princípio aqui com relação à entrega dos dízimos é o princípio da continuidade, né? Tem pessoas que às vezes até dizimam certinho, no sentido de: olha, eu ganho 1.000, 2.000, se eu ganho 2.000, eu dizimo R$200, se eu ganho 3.000, eu dizimo R$300, se eu ganho 1.000, eu dizimo R$100, que essa é a 10ª parte. Mas esse mês apertou, aí pega naquele primeiro, né, a questão de não ser a sobra, né, de ser a prioridade. Nossa, esse mês apertou, se eu não devolver o dízimo, eu não vou ter dinheiro para dar um rolê com os meus amigos, ou sair com a minha família, ter um momento de lazer. Eu não vou ter dinheiro, então eu não vou devolver o dízimo. Então vai lá e corta o dízimo. Esse mês eu não devolvo, ou esse mês eu não devolvo a totalidade, acha que pode devolver de forma parcial. Isso é um grande equívoco, é um grande erro, né? Então a continuidade: se eu ganhei, o mês passado eu recebi um salário, dizimei, esse mês eu recebi, por que eu não vou dizimar se eu recebi, né? Então o terceiro princípio aqui está relacionado com a relação da continuidade. A obra de Deus não pode parar, né? Então os dízimos também não podem ser cortados, tá bom? Bom, eu até coloquei como uma observação aqui, né? A não ser que não se esteja ganhando nada, pois a 10ª parte de nada é nada mesmo, né? Pastor, estou desempregado, pastor, não estou tendo renda. Como é que eu faço para dizimar? Um serviço, porque enquanto você não estiver ganhando nada, não tem como dizimar, né? A 10ª parte de nada é nada mesmo, né? Então fique tranquilo, né? Se você não tiver renda, não tem como dizimar. Bom, a base bíblica para a devolução do dízimo nos dias de hoje, isso é muito importante. O dízimo sempre foi tema, né, de acalorados debates, conforme eu escrevi aqui na lição, entre crentes e descrentes. Isso acontece porque alguns argumentam
que o dízimo foi abolido com a lei mosaica e, portanto, não é mais necessário para nós, os crentes do Novo Testamento. Todavia, esse é um argumento, eu até coloquei aqui entre aspas, um argumento, no mínimo, equivocado, para não dizer falacioso. Vejamos o porquê. Bom, primeiro, o ato de dizimar não é proveniente da lei. Está muito equivocado quem diz isso. Mas é proveniente da fé. Abraão, descrito pelo apóstolo Paulo como pai dos que creem, está lá em Romanos capítulo 4, versículo 11 ao 16, dizimou bem antes da lei. Está lá em Gênesis 14, versículos 18 ao 20, que ele devolveu o dízimo de tudo ao sacerdote do Altíssimo, o sacerdote Melquisedeque, tá bom? A Bíblia nos mostra que Abraão foi justificado pela fé, está lá em Romanos capítulo 4, versículo 3, Gálatas 3, versículo 6 e Tiago capítulo 2, versículo 23. E essa fé também envolveu a convicção da necessidade de se devolver o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então veja bem, Abraão é considerado o pai da fé, ou seja, a maior referência de fé aí no Antigo Testamento, pelo menos que é citada dessa forma no Novo Testamento, conforme os textos que nós mencionamos aí. Ele foi justificado pela fé e não pelas obras, não pela lei, e ele dizimou bem antes da lei. Ele dizimou, não tinha nenhuma ordenança para que ele dizimasse, mesmo assim ele dizimou, por entender que o sacerdote precisava ser mantido, ser sustentado para o exercício exclusivo da obra do Senhor. Bom, segundo lugar, Jesus ele reiterou, ele reafirmou o dízimo no Novo Testamento. Tem muita gente que diz assim, não tem base bíblica no Novo Testamento para o dízimo. Tem sim. Mateus 23, 23, Jesus disse o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, e o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Olha, tem muita gente que pega esse texto para dizer, olha, tá vendo? Jesus falou que o mais importante é o juízo, a misericórdia e a fé. E com certeza é o mais importante. Porém, olha o que Jesus falou na sequência. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? O juízo, a misericórdia e a fé, que são as mais importantes, e não omitir aquelas. Quais são essas que não devem ser omitidas? A entrega, a devolução completa, na totalidade do dízimo, que os escribas e os fariseus, eles eram detalhistas na devolução do dízimo, dizimando aí até mesmo dos condimentos, dos temperos, hortelã, o endro e o cominho. Então Jesus ele reafirmou sim o dízimo, embora tenha alguns que pegam esse texto para dizer que não, é justamente o contrário que Jesus ensinou. Jesus disse, olha, façais essas coisas, deveis porém fazer estas coisas, o mais importante da lei, a justiça, o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas. Então, estou com um pouco de sono aqui, já está tarde, estou gravando esse vídeo agora 9h58, o dia foi bem puxado, bem cansado, mas estou gravando esse vídeo aqui, essa aula para os irmãos, tá bom? Então o texto aqui é muito enfático, Jesus ele reafirmando o dízimo aqui no Novo Testamento. Agora olha só que questão interessante, se até mesmo os reprovados escribas e fariseus eram dizimistas, quanto mais nós que buscamos verdadeiramente agradar ao Senhor. Acerca disso o Senhor alertou, porque vos digo, olha, preste atenção, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for além, não estiver acima, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só
Que coisa séria, Mateus 5,20, Jesus disse que se a nossa justiça não for além da justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós vamos entrar no reino de Deus. Agora veja bem, se até mesmo os escribas e os fariseus eram dizimistas meticulosos, quanto mais nós, que teoricamente buscamos o juízo, a justiça, o juízo aqui está no sentido de justiça, procuramos andar de forma justa, procuramos ser misericordiosos e temos fé. É isso que teoricamente todo cristão confessa ou professa, não é? Então, por que nós não somos capazes? Nós somos capazes de fazer o mais importante da lei, que os escribas e os fariseus não faziam. Por que nós não somos capazes de fazer o que teoricamente é a parte mais fácil, que os escribas e os fariseus não faziam, que era devolver o dízimo? Será que é por causa da avareza? Será que é por causa do amor ao dinheiro? Será que é por causa da falta de fé que o dinheiro vai fazer falta? Que não vai faltar o recurso? É complicado. Jesus disse que se a nossa justiça não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum nós poderemos entrar no reino dos céus. E os fariseus, os escribas, eram dizimistas. Então fica aí para a gente pensar bastante, sobre isso, tá bom? Olha, eu vou ler só mais essa parte, do dízimo. Deixa eu ver aqui. É bastante extensa. Irmãos, eu acho que nós vamos... eu vou ler... Não dá tempo de colocar nesse vídeo, sim. Vamos lá. Motivos pelos quais devemos ser dizimistas. Eu não vou ler todo o material aqui, mas eu vou pontuá-los apenas. Então, Malaquias, ele registrou essa abordagem contundente aqui nessa discussão, onde ele acusa o povo de estar roubando, a ele. O povo não estava tornando, devolvendo aquilo que deveria ser devolvido. E aqui nós podemos aprender pelo menos 3 lições, ou pelo menos 3 boas razões pelas quais nós devemos ser dizimistas, à luz desse texto. Primeira razão é que quem não devolve o dízimo está roubando ao Senhor. É o que Deus diz: olha, vocês estão me roubando, e ainda perguntam na maior cara de pau, em que nós roubamos ao Senhor? E Deus responde na lata, na bucha para eles, nos dízimos e nas ofertas. E por que não devolver o dízimo é roubar ao Senhor? Olha, Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Deus é o proprietário de tudo, absolutamente tudo. O dinheiro que nós acreditamos que nós ganhamos, na verdade, foi o Senhor que nos deu, através da saúde, através das oportunidades, através do vigor, através de tudo que nós fizemos uso para obtê-lo. Então tudo pertence ao Senhor. O Senhor nos dá a totalidade para devolvermos apenas 10% para Ele. Se nós retivermos esses 10%, que não é nosso, que Deus ordenou que nós devolvêssemos, nós estamos roubando a Deus. Então, não devolver o dízimo é roubar a Deus, e nós sabemos que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Um dos textos que dizem isso para a gente está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 10. Você pode ler aí na sua Bíblia. Então, não devolver o dízimo equivale a roubar a Deus, porque o dízimo é do Senhor. Bom, segunda razão pela qual nós devemos ser dizimistas fiéis é que foi esta forma que Deus estabeleceu para a manutenção da sua casa. Então Deus estabeleceu, Ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Essa casa do tesouro era um compartimento especial. Naquela época não tinha dinheiro como nós temos hoje, cédulas, e o dízimo era devolvido aí em alimentos, em animais, conforme a pessoa
era a renda da pessoa, se a pessoa era um pecuarista, tinha animais, se a pessoa era envolvida com a agricultura, tinha um compartimento grande onde era depositado tudo aquilo, né? Essa casa do tesouro, muito provavelmente essa expressão tem relação aí com esse cômodo especial, né? Conforme nós podemos ver lá em Neemias capítulo 13, versículo 5, tá bom? Então veja bem, essa foi a forma que Deus estabeleceu para manter a sua casa. O governo não dá R$1 para a igreja, o prefeito não dá, o presidente também não dá, né? Então, como que a igreja ela é mantida, né? Através dos dízimos e das ofertas. É importante mencionarmos aqui que o dízimo ele não pode ser administrado pelo próprio dizimista. A gente fala, eu não vou devolver o dízimo na igreja, não, porque eu vou comprar umas cestas básicas e vou distribuir para as pessoas e tal. Olha, atitude nobre, muito lindo, que benção. Mas faça isso com o seu dinheiro, né? O meu pai na fé, o reverendo Jaime Gomes, o pastor Jaime, ele dizia o seguinte: se você quer fazer esmola, isso é muito bom, faça, mas faça com o seu dinheiro. O dízimo não é seu, a 10ª pertence ao Senhor. E ele ordenou que seja devolvido na casa dele. Devolvido, após ter devolvido os 10% na casa do Senhor, se você quiser ajudar alguém, comprar uma cesta básica, uma peça de roupa, ajudar a pagar uma água, uma luz, um aluguel, sei lá, faça. Se você tem condições, faça, glória a Deus, isso é muito bom, mas faça com o seu dinheiro. O dízimo não é seu, o dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor, tá bom? Outro princípio interessante aqui relacionado à questão que foi essa forma que Deus estabeleceu para a manutenção da sua obra, é que o dízimo ele deve ser devolvido na igreja onde nós congregamos. Porque, irmãos, tem gente que pega, acha bonito o pregador da TV, simpatiza com o pastor de uma outra igreja da cidade, ao invés de devolver o dízimo na igreja dele, devolve na outra, ou devolve, manda lá, não sei para onde, o pastor da TV. Mas, irmãos, olha, isso é muito incoerente, porque quem é que, né, a não ser que seja uma pessoa muito incoerente mesmo, que ela mora na casa dos pais, por exemplo, come na casa dos pais, dorme na casa dos pais, toma banho na casa dos pais, usufrui, enfim, de todos os benefícios da casa do pai, e aí quando ela recebe o seu salário, ela faz compra para a casa do vizinho. Faz algum sentido isso? Não. Se os pais tomarem ciência disso, o que os pais têm que fazer é, olha, vai morar na casa do vizinho, vai almoçar na casa do vizinho, vai tomar banho na casa do vizinho. Não é lá que você ajuda? Então vai para lá. O mesmo princípio se aplica àquele crente que, mas eu gosto do pastor da TV, o pregador da TV. Então, quando você ficar doente, liga para o pregador da TV, já que você manda o dízimo para lá, a oferta para lá, liga para o pregador da TV e orar por você. Quando morrer, deixa falado com a família também, não chamar o pastor da igreja local não, chamar o pastor da TV, o pastor famoso, para ver se ele vem fazer o seu funeral. Eu duvido que ele vai ver. Então nós devemos devolver o dízimo na igreja onde nós congregamos. Se eu congrego na igreja A, eu tenho que devolver o dízimo na igreja A. Se eu congrego na igreja B, eu tenho que devolver o dízimo na igreja B, não na A ou na C, né? Então é um princípio aí de coerência, Deus estabeleceu assim. Um outro princípio interessante a ser notado aqui é que Deus ele não estabeleceu em vão a devolução dos dízimos. Para que serve o dízimo? Pastor, para comprar a cesta básica. Não. No Antigo Testamento nós vemos que Deus ele estabeleceu o dízimo para a manutenção da sua casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? Para que haja mantimento aí na casa do Senhor. Aqui, versículo 10, para que haja mantimento na minha casa. Aí você diz assim, você pergunta, por acaso Deus come? Deus não come, mas aqueles que ministram na casa do Senhor comem, né? No Antigo Testamento, caso os sacerdotes, os líderes espirituais que eram chamados de sacerdotes, eles comiam. E é por isso que lá em Números 18, 21 está escrito assim: e eis que aos filhos de Levi tenho dado
todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério. Ou seja, sabe o que é ministério? Trabalho. Pelo seu ministério, pelo seu trabalho que exerce. O ministério da tenda da congregação. A tenda da congregação era uma espécie, né, de igreja móvel, né? Um tabernáculo era uma espécie de igreja móvel que era montada, desmontada e levada para onde fosse necessário, por conta da peregrinação ali do povo, especialmente quando saiu do Egito, né? Ficou circulando ali por 40 anos no deserto. Então Deus, ele tem preocupação com os seus obreiros, no caso hoje do Novo Testamento, com os pastores. Naquela época eram chamados de sacerdotes, aqueles que ministravam sobre o povo, tá? Então a manutenção do templo, Deus estabeleceu essa forma para a manutenção do templo, e essa manutenção prevê a questão do sustento dos líderes espirituais, tá? Aí também você pode ver, conferir também Neemias capítulo 10 versículo 37, Hebreus capítulo 7 versículo 5, tá bom? Agora, alguns sustentam que esse princípio foi só no Antigo Testamento. Então analise as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 4 ao 14, onde ele afirmou lá no versículo 14, que é o chave, né? Versículo chave: assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então quem prega o Evangelho deve viver dele, deve ser sustentado dele. Aí alguém vai falar assim: mas Paulo abriu mão. Nesse texto ele fala que ele não quis receber dos irmãos de Corinto, que ele abriu mão e tal, então os pastores também têm que abrir mão. Bom, primeiro que Paulo fez uma escolha voluntária. Segundo, que lá na segunda epístola, no capítulo 11, né, segunda epístola, quando ele fala dessa questão que ele abriu mão aí do salário da igreja de Corinto, ele fala isso no versículo 15, 1 Coríntios 9, 15, tá? Só que lá na segunda epístola, no capítulo 11, versículos 8 e 9, nós vemos, Paulo ele nos mostra por que ele não quis receber. Por que ele não recebeu de Corinto? Na verdade, ele recebeu de outras igrejas. Ele vai dizer que ele recebeu salário de outras igrejas. Vou repetir aqui, 2 Coríntios 11, 8 e 9. Ele vai dizer que ele recebeu salário de outras igrejas para poder pregar para os irmãos de Corinto. Isso implica que os irmãos eram avarentos, os irmãos não tinham cuidado com o seu pastor, né? Mas não significa que ele não recebia salário. Quando ele diz o que ele disse no verso 15, né, no 1 Coríntios 9, versículo 15, ele estava apenas dizendo o seguinte: olha, eu não recebi nada de vocês, porque vocês são mão de vaca, vocês são avarentos, mas nem por isso eu vou deixar de pregar a palavra de Deus para vocês, para ver se vocês assumem uma postura de fé, uma postura diferenciada diante de Deus. Ele estava dizendo assim: olha, Deus ele é fiel, ele levantou outras igrejas para me sustentar. Enquanto eu estou, olha que vergonha para vocês, enquanto eu estou pregando o Evangelho para vocês, estou recebendo de outras igrejas que entenderam já a mensagem do Evangelho, a necessidade do sustento pastoral, e estou recebendo salário de outras igrejas, tá bom? Confere lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9, tá bom? Em terceiro e último lugar aqui, a terceira e última razão, partindo desse texto, não são apenas essas razões, tá? Mas principalmente nesse texto aqui nós encontramos essas três. Deus promete abençoar aqueles que se preocupam com a manutenção da sua casa. O texto aí diz, né? E depois fazei prova de mim nisso. Ou seja, depois que você dizimar, você pode fazer prova. Mas tem muita gente que interpreta errado isso aqui. Tem gente que acha que é no sentido de colocar Deus na parede, exigir alguma coisa de Deus, reivindicar, e não é nada disso. Nós poderíamos parafrasear esse texto assim: depois experimentem do meu cuidado providencial. A ideia aqui de experimentar não é de colocar Deus à prova, no sentido de exigir alguma coisa de Deus, mas é no sentido de provar, como alguém que prova, que degusta um prato saboroso, né? Por exemplo, alguém
fez um bolo gostoso e diz: olha, prova um pedaço desse bolo para você ver como ele é gostoso, ou para ver se ele é bom. E você vai lá e come um pedaço daquele bolo e diz: olha, mas está delicioso. Então é nesse sentido. Deus está dizendo: olha, devolva o dízimo e você vai experimentar do meu cuidado. Você vai ver como eu vou suprir as suas necessidades, né? E vou fazer algo maravilhoso na sua vida, tá? Então, só que a gente também não pode confundir, achando que pelo fato de devolver o dízimo, que tem gente que confunde o dízimo como um seguro de vida, né? Como um investimento financeiro. Eu vou dar 100 e Deus vai me dar 200, não é nada disso. O dízimo, ele é fé, baseado na fé e na gratidão. Fé, gratidão e obediência, né? Só devolve o dízimo quem crê que não vai fazer falta, só devolve o dízimo quem é grato a Deus e só devolve o dízimo quem é obediente, tá bom? Quem não preenche esses 3 requisitos nunca vai ser dizimista mesmo, tá? Mas aqui o texto diz que Deus prometeu repreender o devorador, que eram na verdade gafanhotos mesmo, né? Insetos ali que destruíam a lavoura. O contexto aqui é um contexto agrícola, né? E Deus prometeu então assim abençoar o povo, né? Abençoar o que eles plantavam, né? Repelindo, vamos dizer assim, os insetos, né? As pragas do campo, para que eles tivessem uma boa produção. Igualmente Deus então, ele tem prazer em abençoar o nosso trabalho. Então é uma forma de Deus dizer assim: olha, eu vou abençoar o trabalho de vocês, né? Deus tem muito prazer em abençoar ricamente aqueles que se preocupam em sustentar os seus obreiros, né? Principal finalidade dos dízimos, como nós já vimos, é o sustento dos obreiros, né? Como Paulo ministrou essa bênção, né, sobre a vida dos irmãos de Filipos, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, né, em Cristo Jesus. Ricamente Ele vai suprir essas necessidades. É interessante, depois a gente vai ver melhor isso quando estudarmos sobre as ofertas. Paulo, vamos dizer que ele impetrou essa bênção sobre a vida dos irmãos de Filipos, com o coração cheio de gratidão pelo cuidado dos irmãos sobre a vida dele, né? É possível que Filipos tenha contribuído mesmo quando Paulo estava em Corinto. O fato é que eles enviaram pelo menos 2 ofertas, né, para Paulo. E assim, era uma igreja de coração aberto, tinha o desejo mesmo de ser bênção na vida do seu pastor, que no caso era o apóstolo Paulo, né, que desempenhava esse papel, esse cuidado sobre a vida dos irmãos, tá? Então, concluindo aqui essa parte, nós precisamos fazer algumas perguntas. Será que uma pessoa que não se importa com a manutenção da casa de Deus e dos seus ministros, será que essa pessoa ama o Senhor de verdade? Para pensar. Creio que não. Além disso, quem não é dizimista fiel ignora que o Senhor empobrece e enriquece. Está lá, 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Foi o que Ana expressou. Ele conhece a sinceridade ou a falsidade do nosso coração, como nós citamos aí Ananias e Safira. Então, que possamos ser honestos com Deus, possamos devolver o dízimo das primícias, não da sobra, possamos devolver honestamente do todo e não de parte, e possamos ser continuados, né? Sermos intensos, contínuos na devolução do dízimo, né? Porque desses 3 pontos implicam aquilo que nós entendemos por fidelidade. Tá bom, irmãos? Nós vamos ficando por aqui. Eu vou fazer uma breve oração com vocês e assim que eu puder eu vou gravar o restante dessa aula, né, desse estudo, falando sobre as ofertas. As perguntas vocês podem me enviar pelo WhatsApp e nós vamos estar respondendo aos irmãos na medida do possível, tá bom, Pai querido? Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, esse tempo curto, mas de qualidade na Tua presença, onde nós estamos aqui, ó Deus, refletindo na Tua palavra, com o único objetivo, Deus, de fazer o Teu querer, de glorificar o Teu nome e sermos úteis na expansão do Teu reino, na proclamação da Tua palavra libertadora, transformadora, salvífica, meu Pai, salvadora, pelo menos para todo aquele que
no Senhor vier a crer. Pai, usa-nos, é o que nós te pedimos. Abençoa os teus servos, que cada um de nós possamos crescer na graça, conhecimento e santidade do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, se assim nosso bom Deus permitir.